É isso aí, gente. Fala um pouco dessa votação do Congresso anteontem, né? E dizer que, claro, o presidente da Câmara, o Mota, envergonha a Paraíba, envergonha o Brasil. E o Congresso tem tomado uma postura de ir contra, não o governo. A justificativa é essa, ir contra o governo. A gente é oposição, o governo está criando mais impostos, quando na verdade o governo está criando ou aumentando impostos para os ricos, né? Para os ricos que não pagam quase nada de imposto. Por que um pobre ou uma pessoa de classe média tem que pagar 27,5% de imposto de renda e o cara que ganha 100 mil, por exemplo, por mês, ou até mais do que isso, ele não paga nada, ou ele paga muito abaixo do que deveria pagar, né? Então o Congresso ele cria essas situações para o governo, para criar instabilidade para o governo, e aí elevando o peso daqueles que pagam a conta, que somos nós, né? Para pagar essa conta daqueles que ganham mais do que os pobres e não pagam nada, né? A questão do IOF não era para a classe mais baixa, para a classe mais alta, que é representada no Congresso por vários empresários. Muitos deputados, senadores são empresários. Os caras têm patrimônios de 100 milhões, 400 milhões, né? Então, claramente, é um pouco clichê falar isso, mas é claramente uma luta de classes, né? Porque a população mais pobre, ela não pode estar o tempo todo lá junto dos deputados, né, para pedir benefício, para dizer, olha, a gente precisa disso, a classe pobre precisa, a classe trabalhadora precisa de menos impostos, e não a classe mais rica. Mas ao contrário disso, os empresários, a classe, né, que o Marx vai chamar de burguesia, está sempre fazendo lobby com os deputados, né? E eventualmente bancando as campanhas efetivamente, mesmo não tendo mais, a contribuição das campanhas por empresas, mas tem por pessoa física. Eles dão um jeito ali de que alguns empresários financiem essas campanhas, né? Então o Congresso ele joga contra a população. Ele joga contra a população, né? Não permitindo que o governo atue para cobrar mais de quem ganha mais, né? Para cobrar mais dos mais ricos, né? E com isso, com essa contrapartida, poder fazer com que as classes mais baixas ascendam socialmente. O Congresso dá um péssimo exemplo. Os presidentes da Câmara e do Senado efetivamente dão um péssimo exemplo, inclusive na questão de gastos, né? Querem que o governo corte nos programas sociais, corte na educação, corte na saúde, mas os próprios parlamentares não querem abrir mão de seus salários ou de parte dos seus penduricalhos ali, que eles dispõem, passagem, verba de gabinete, fora o próprio salário, que já é um salário até razoável para um político, né? É muito acima do que a maioria da população ganha. Então o Congresso ele tem atuado contra o país. É bom que se diga isso, né? É bom que se diga isso. O Congresso Nacional tem atuado contra o país. Você veja, por exemplo, nessas votações contra o governo, o vice-líder do governo votou contra o governo. Da Paraíba, deputados da base do governo votaram contra o governo. Apenas o deputado Luiz Couto, que é do PT, que é aqui da Paraíba, votou a favor do governo, porque entende que as pessoas mais ricas devem pagar mais impostos. Aliás, existem situações onde essas pessoas mais ricas sequer pagam impostos. Então,
Vamos pensar nos senadores, nos deputados que a gente vai colocar lá, né? Porque não adianta você votar no presidente de esquerda, né, de uma maneira geral, e votar nos deputados, nos senadores de direita. Porque os senadores, os deputados de direita, eles não têm esse espírito democrático de, mesmo sendo contra, mesmo sendo adversário político, esse projeto aqui é interessante para o país, então a gente vai votar a favor. Eles não têm essa ideia. A ideia deles foi o Lula, foi o PT que trouxe esse projeto, então a gente já vota contra. Então eles sequer analisam o projeto, eles vão votar contra. Então, senhor Hugo Mota, senhor Davi Alcolumbre, vamos pensar mais no Brasil, né? Independente de cor partidária, vamos pensar na classe trabalhadora, nos mais pobres. Mas, o que é que eles fazem? Eles vão aumentar mais cadeiras no Congresso, a gente vai falar disso depois. É isso aí.